Bom, então a gente está aqui encerrando o segundo dia do seminário Gibirama. É importante lembrar que é um evento que tem o amparo do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás. E aí, para encerrar essa sexta-feira aqui, um papo que eu acho super importante assim, para a gente, a proposta do Gibirama é fazer esse debate sobre o panorama atual, contemporâneo do quadrinho brasileiro. Então, hoje é um papo sobre duas experiências que são, que a gente acha que são experiências de ponta, uma da Ugra, a Ugra que é uma editora, mas também é uma loja, que é uma das coisas que eu acho que se discute pouco assim, nesse panorama do Brasil. A gente fica falando de Catarse, fala disso, fala daquilo, mas pensa pouco a questão das lojas, de como a gente estruturar uma rede de pontos de venda no Brasil, de forma que viabilize para todo mundo, para o lojista, para o cara que produz. Então a Ugra é uma editora, é uma loja, também é uma produtora, promove eventos, eventos antológicos como o Ugra Fest, agora recentemente a feira Ugra, que foi um baita sucesso em São Paulo. Então estamos aqui com a Daniela Utescher, e aqui com o meu amigo Lobo, uma legenda aí dos quadrinhos brasileiros nas últimas décadas, que agora está à frente da sua nova empreitada editorial, que é a Brasa, uma editora que já vem aí, está com 3 títulos, Lobo? Mas os 3 títulos já chegaram com o pé na porta, edições lindíssimas, mas de quadrinhos que já é uma recepção da crítica muito grande, muito importante, que é o Break Story, do Gidalti Júnior, o Love Story, do próprio Lobo, que é roteirista, com o Alcimar Frazão, e agora o mais recente lançamento, que é o Barrela, que é uma adaptação do Plínio Marx, feito pelo grande João Pinheiro. 3 títulos aí que eu assumo embaixo, mas fora isso, o Lobo tem outras tantas experiências, Desiderata, Barba Negra, Moche. A Moche. A Moche. Então, assim, quer dizer, uma vida dedicada aos quadrinhos. E para tocar o papo, ninguém menos que o Pedro Brant, fundador da Raio Laser, Quadrinhos Além, o site aí de quadrinhos do qual eu tenho a honra e a alegria de fazer parte, o Pedro, que fundou a Raio Laser junto com o Círio Inácio Marcondes, que vai estar pilotando outras conversas amanhã. Então tá contigo, Pedro Brant, mete bronca e vamos nessa. Obrigado pela introdução, Márcio Júnior. Satisfação estar aqui com o Lobo, com a Dani. Agradeço aí a presença do estimado público. Acho que o Márcio já passou um bom resumo aqui da atuação de vocês, e a minha ideia é voltar a isso de maneira mais episódica, para a gente debater um pouquinho, contar causos, anedotas, histórias e tal. Mas eu acho que talvez seja interessante a gente começar com agora e voltar para o passado mais para frente. Dani, quais são os títulos mais recentes da Ugra Press? Assim, vocês têm uma frequência muito constante, mas assim, o último que saiu da gráfica, qual é? Foi o Grito do Lobo, Ramírez, o Tubão, o Grito 28. Saiu na Ugra mês passado. A editora, desculpa, esse selo especificamente, melhor dizendo, essa proposta, ela tem uma periodicidade, assim, ela é sazonal, vocês tentam fazer um a cada tantos meses, anos, como é que funciona? A ideia da coleção Gritos é sair a cada 2 meses um título, mas isso ao longo do tempo já são 5 anos, 7 anos, e meio que o primeiro saiu junto com a abertura da loja, então teve alguns períodos que demorou mais. Assim. Para registro, a loja abriu em 2015. E meio que começou junto ali a coleção dos Gritos, então, mas a ideia é ter essa frequência. É que na pandemia a gente meio que, com a loja fechada e tudo, aí acabou que a gente deu um gás na editora, então algumas coisas que estavam meio paradas ali, aí foi a hora que a gente conseguiu mergulhar e soltar alguns projetos, assim, porque a gente estava muito loja,
E a editora estava indo muito devagar. Agora a gente criou um outro ritmo de trabalho, quando reabriu a loja, para o Douglas poder ficar mais na editora. Tanto que hoje a gente anunciou as próximas pré-vendas que começam no dia 12, que é o Nalcan, do Thiago Souto, e mais um quadrinho do Gabriel Dantas, né? Que vai sair os dois na Comic Con. Mas aí a gente está com uma frequência melhor. Assim. Mas o Grito a gente adora e é bom porque quem de repente quer começar a ler quadrinho brasileiro, né? É um jeito bom de conhecer a diversidade. Assim, e é justamente isso que eu ia comentar, que é interessante que vocês fazem uma curadoria que tem tanto veteranos quanto autores que podemos considerar novatos. Né? Isso sempre foi a proposta, ter essa amplitude? Sim, além dessa questão, eu acho que tem veteranos mesmo, tem poucos, assim, mas a gente gosta de arriscar um pouco, assim, uma galera que a gente vê que tem um bom potencial e a gente joga ali para ver o que vai acontecer. E o mais importante é variar os tipos de quadrinho mesmo, né? Então, se a gente está muito assim, tá tendo, sei lá, muito quadrinho underground, vamos dar uma puxada ali e fazer alguma coisa mais bonitinha, mais fofa, aí vai variando, porque eu acho que o legal é isso, né? E tentar trazer artistas, porque a gente quando faz o convite tem algumas pessoas que ficam, putz, como é que eu vou fazer? E ficam intimidadas ali, às vezes até porque é bem fechadinho, tem que ser 16 páginas, PP e capa colorida. Né? E é curioso esse número de 16 páginas, porque a gente vê que nos fanzines as histórias nunca chegam, ou muito raramente chegam a 16 páginas. As histórias geralmente são mais curtas, tanto nas coletâneas quanto nas obras individuais, na maioria das vezes, evidentemente. Né? Então eu entendo que seja não só um desafio, mas quase um rito de passagem. Né? Faz esses 16 que a partir desse desafio completado e tem gente que não consegue ficar nos 16, né? Daí a gente já teve muito essa situação do tipo, puta, não tô conseguindo encerrar aqui, sabe? Porque tem uns desdobramentos. Pegar uma graphic novel ali. Então, e no começo a gente deixava passar um pouco, mas aí também tem uma questão de custo, né? Porque aí se cada um fica com tamanho, aí já fica uma coisa meio difícil de gerenciar. E o custo também pode acabar puxando o preço mais para cima se eu tiver que ficar gerenciando essas alterações. E vocês trabalham os títulos do Projeto Grito com também algum tipo de mentoria, ou trabalham como editores, realmente falam, putz, cara, não está muito legal isso daqui, a história, enfim, não me fisgou. Existe esse diálogo, ou é uma coisa assim, o que o cara entregar vocês publicam? Como funciona essa relação de vocês enquanto editores, quem publica, com os autores que estão participando do projeto? No geral, quem faz essa parte da editora é o Douglas, né? Ele que é o editor mesmo, que toca essa parte para todos os projetos da Ugra. Mas ele é um cara assim, que ele é muito suave, assim, do tipo, ele tenta entender se o autor tem necessidade de ficar pedindo essa ajuda. Né? Então tem autores que demandam mais, que dão uma travada, tem gente que já não entregou um grito, assim, não conseguiu. Né? Mas ele é sempre, ele tenta não interferir ali no processo, mas ele tem uma experiência ali também que permite que ele dê alguns toques, que ele puxe assim, algumas referências que ele tem, então de repente ele vai conversando, entendendo o que a pessoa está querendo desenhar, e aí ele tem muita referência de livro, às vezes ele fala, dá uma olhada nisso, vê isso aqui, para tentar ajudar a fechar, mas só se realmente o autor precisar. Tem muita gente que já consegue falar, Douglas, é isso aqui, a minha história é essa, e se ele achar que está ok, ele não vai interferir em nada. Mas tem alguns que tem um bate-bola, assim, de ter alguma dúvida, alguma coisa para fechar ali, que gosta de compartilhar. Às vezes não é nem dificuldade, é que às vezes quer a opinião dele. Né? O Lobo mesmo lá, a história dele veio muito redonda, só que aí no final tinha uma sacada ali que ele queria expor, e aí o Douglas deu uma sugestão para ele colocar um desenho ali no final. Então, mas é bem suave, ele é um cara que ele não gosta de ficar interferindo muito no processo, mas ele gosta de guiar. O Gabriel Dantas, por exemplo, que é um autor super jovem, nunca tinha feito nada com editora e agora vai fazer o 3º livro com a gente. Tem muita coisa, porque ele está muito acostumado a trabalhar sozinho, ele só tinha feito os zines dele sozinho, e essa experiência para ele é uma coisa nova. Então o Douglas, assim, sabe, muitas vezes era isso, tipo, vamos marcar uma reunião no WhatsApp, se ver e se falar e trocando essas ideias, né? Fazer esse acolhimento mesmo.
assumindo o risco da conversa ter muito mais zigue-zagues do que eu imaginei no começo, mas eu acho que vale a pena a gente tomar esse rumo. Eu queria puxar uma pergunta a partir disso que a gente acabou de falar e também saber um pouco da experiência do Lobo. Eu percebo que a gente tem um universo muito grande de jovens autores, e às vezes alguns não tão jovens assim, e quando a gente vê o material publicado, a gente fala, cara, eu acho que faltou alguém para conversar, orientar, dar norte, trabalhar como um editor muitas vezes trabalha. Né? Essa relação nem sempre é uma relação fácil, existe uma questão muitas vezes de vaidade, uma questão de inexperiência por parte dos autores, ou até mesmo por parte do editor saber colocar isso no trabalho de outra pessoa. Você já comentou que o Douglas ele é bem tranquilo em relação a isso. Eu queria saber, no caso do Lobo, como é que é a tua relação enquanto editor com o trabalho que você está fazendo? Né? Douglas já passou umas dores de cabeça, mas isso aí... Vamos chegar nessa anedota então daqui a pouquinho. Lobo, e aí? Como é que é a tua relação com quem você está trabalhando no papel de editor? Eu, antes de começar a te responder, eu queria agradecer ao Márcio Júnior e ao FAC por nos possibilitarem estar aqui tendo esse papo contigo. Não agradeço ninguém. Mas eu estou agradecendo por nós dois. Aí fica tudo bem. É muito importante, né, ter um evento dessa monta, né, aqui, para a gente poder discutir quadrinhos de forma profissional. Né? Isso faz falta. Quem dera todo o Estado tivesse um desses para a gente. Eu sou de Brasília, lá a gente tem o Fundo de Apoio à Cultura, e eu lembro que eu vim aqui, acho que foi em 2017 ou 2018, a última edição, né? E de lá para cá eu fui acompanhando a tentativa dos recursos não serem repassados. Então eu fico muito feliz que finalmente a gente pode ter mais uma edição da Gibirama, né? Sim, é muito importante, é muito bonito estar aqui. Eu fico muito feliz de estar no começo de um evento, né? Porque ver nascer uma iniciativa dessas é muito legal. Eu sou o contrário do Douglas. Eu me meto um monte. Mas por quê? Eu acho que no Brasil existe um mito da independência. Tanto que eu falo que eu não acho que o cara é um autor independente, ele é um autopublicador. Porque quando você é um autopublicador, você se edita, você desenha, você escreve, você faz o design, você chefia o processo, alguém está editando de fato. É como se você fosse trocando o chapeuzinho e fazendo. Você troca o chapeuzinho, você analisa o que você fez, você está editando. Né? Você sugere para o seu roteirista interior alterações, você está editando. Né? E você pode não aceitar as próprias sugestões que você se dá. Né? Você pensa, não, isso aqui não, nada a ver, não está funcionando, eu vou fazer outra coisa. Então, assim, existe um mito no Brasil de que o editor interfere no trabalho do autor. Isso é muito errado. Porque assim, o mau editor interfere, claro. Pela lei do direito autoral, o autor ele pode fazer o que ele quiser com a obra dele. Tá? Do mesmo modo, o editor pode não publicar se ele achar que não está bom o suficiente ou que não se adequa à necessidade dele. Então existe aí, são duas forças antagônicas que têm que trabalhar para o bem comum, que é o sucesso da publicação. Se o cara vai publicar comigo, o livro dele tem que ter características que eu possa trabalhar. Quantos livros maravilhosos eu já vi, que eu olho e falo, eu sequer sei como começar a trabalhar esse livro. Então eu não posso editar esse material. Se alguém, vamos falar uma coisa bem grosseira assim, se alguém chega com uma proposta de hentai para mim, eu não sei nem o que fazer. Agora, se alguém fala de Carlos Zéfiro, eu já sei como trabalhar. Sabe? Pode parecer a mesma coisa, mas não é. São públicos diferentes, são realidades diferentes, são necessidades diferentes. Quando eu edito, eu acredito que o editor, eu sempre sugiro as coisas. Né? Eu falo, isso aqui não está funcionando por causa disso, disso e disso. Minha sugestão para correção disso seria o personagem fazer isso, ou esse desenho ser alterado assim, lá. A pessoa aceita se ela quer. Ela não precisa, quando eu descrevo ali a sugestão, é só ilustrativo, né? Eu escrevo para ser ilustrativo, engraçado isso. Mas enfim, assim, é para a pessoa entender o caminho que aquilo pode ir, só que ele vai buscar a solução dele. Ele pode também me explicar que aquilo está bom, e eu posso entender, eu posso ter errado na minha avaliação. Isso acontece muito, né? Isso acontece todos os dias. Então eu acredito que o editor, ele na verdade, ele tem que ser uma caixa de ressonância. Então, o primeiro leitor qualificado,
é um primeiro leitor. O editor ele tem que saber, ele pega um produto bruto aqui e entrega um livro aqui, para outra mão, para alguém. Alguém tem que pegar esse livro da minha mão desse lado, senão fudeu. Pode falar fudeu? Agora eu já falei 3 vezes. Não, falei 2, fudeu. Pronto. 3. Então, assim, alguém tem que pegar ali aquilo, senão não existe. O livro para ficar dentro de caixa, embaixo da sua cama, do seu sofá, não existe. Existe o livro na estante do leitor, existe o livro sendo lido, existe o livro na biblioteca. Ele dentro de uma caixa, ele não é um livro, ele não existe. Então, assim, você é uma caixa de ressonância com o seu trabalho, amplificar o que o cara está fazendo, ajudar ele a, por exemplo, eu quando me editei fazendo Copacabana, meu primeiro livro, eu fiz um péssimo trabalho. Nesse segundo, eu chamei o Nelson Zene para me editar. Por quê? Porque eu, como autor, eu sou tão inseguro e tenho os mesmos problemas que todos os autores têm para mim. Quando eu sou editor, eu sou um cara extremamente seguro, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer o tempo todo. Quando eu sou autor, eu não sei de nada. Então, o que acontece? Eu preciso de alguém que mostre o que eu estou fazendo de errado, o que eu não estou vendo, iluminando os pontos cegos. Né? E você tem que amplificar, mostra para o cara, pô, se o seu livro fosse mais para cá, olha isso aqui, esse personagem está inconsistente, vamos melhorar ele. Não entendi o que essa cena quer dizer. Se a gente cortar essa cena, olha só, a história segue melhor sem ela. Então, assim, o nosso trabalho é discutir a obra. Quer dizer, o meu trabalho, cada um edita de um jeito, cada um tem seu modo. Eu interfiro muito nesse sentido, porque quando eu estou editando o trabalho, é o começo de um trabalho que é um todo. Enquanto eu estou editando o trabalho, eu estou já entendendo para onde tem que ir a capa do livro, entendendo o que eu vou fazer de design, entendendo o que eu vou fazer de promoção, entendendo quem que pode comprar aquele livro. Então eu vou ajudando o cara a esculpir uma parte da proposta editorial que é importante para mim. Porque eu tenho que esse livro ele tem que ter alças que eu possa me agarrar para vender ele. Se o cara faz o que ele quer, do jeito que ele quer, pode ficar maravilhoso. Só que se eu não souber vender, eu não estou fazendo o meu trabalho. Então essa parte é muito delicada no processo de trabalho. Cada editor trabalha de um jeito. Não existe uma regra, não existe uma escola de editores onde você vai ensinar alguém a editar, não existe isso. Eu, inclusive, já desisti de ter um método de edição, né? Porque, cara, cada autor que chega, escreve de um jeito, ou desenha de um jeito, ou faz uma coisa de um jeito. Então, o que eu sou? Eu tento me moldar ao método dele. Às vezes eu consigo. Às vezes não. Eu já estraguei muito trabalho por aí. Tem muito trabalho que o cara me chamou para editar, eu comecei a fazer, chegou no meio do caminho, falou, cara, não está rolando, né? Nem para mim, nem para você, não está bom. Então vamos abrir, né? No nosso tipo de trabalho, cara. Se você não está fazendo aquilo em conjunto, não tem porquê. Não tem milhões envolvidos, né? Você não está perdendo um negócio, não sei o quê. Eu prefiro que ele vá trabalhar com um editor que entenda melhor. Eu fui chamado para fazer um trabalho, me convidaram para fazer um trabalho que eu não me senti capaz de fazer, eu passei para o Márcio. Né? Eu falei, pô, o Márcio vai entender melhor o que esse cara está querendo. Ele vai saber fazer melhor isso. Né? E eu não perdi nada, na verdade eu só ganhei, porque eu ia arranjar um problema gigantesco para mim, porque eu ia me meter num processo que eu não ia saber terminar muito bem. Né? Então, assim, e tem tudo, aí vai desde o seu conhecimento da obra da pessoa, do que você está fazendo, etc. Tal, até o tempo pessoal. Né? Porque é importante, é um trabalho onde a gente trabalha pelado, a gente trabalha desnudo, né? Quando você trabalha com franqueza. E o nosso tipo de trabalho, eu não posso mentir para o meu autor, eu não posso prometer o que eu não vou cumprir. Sabe? E quando o cara está me mostrando a obra dele, ele está me mostrando a vida dele, de um certo modo. Ele está expondo o que ele está sentindo, o que ele está fazendo, ele está expondo o futuro dele. Ele também está desnudo, né? Ele também está desnudo. Né? Então, assim, é uma relação muito delicada. Vocês acham que o atual quadrinho brasileiro, especialmente o quadrinho independente, como esses que a gente tem aqui no Gibirama, ele carece mais da participação dessa figura que é o editor, da experiência de vocês, do contato que vocês têm com a produção
contemporâneo de quadrinho brasileiro, vocês percebem, assim, pegam uma matéria e falam, putz, isso aqui, enfim, tem questões que poderiam ser melhor resolvidas, né? Geralmente as pessoas fazem sozinhos, né? Sem absolutamente ninguém, né? Enfim, o editor esse papel do editor, vocês acham que ele poderia ser mais presente, que essa figura poderia ser mais presente no quadrinho brasileiro contemporâneo, especialmente no independente? Eu queria só inteirar uma coisa que ele estava falando sobre o processo de editor mesmo, antes lá que ele estava comentando, porque o Douglas ele também tem que zerar sempre o processo dele com cada autor, não adianta. Essa coisa de criar um método, ele já passou situações que você fala, puta, com esse cara vai ser tranquilo, e é uma puta dor de cabeça. Né? Então, sabe assim, e o que o Lobo falou é muito o que a gente percebe, assim, que eu vejo o Douglas lidando. Tipo, o cara quer muito fazer uma capa de um jeito, e às vezes ele não. E o Douglas já está pensando assim, como é que eu vou divulgar isso, como é que eu vou vender, como é que as pessoas vão entender. E o autor, muitas vezes, ele assim, a arte dele, pronto, ele não está pensando, ele acha que depois a coisa vai se vender. Então a gente tem que ficar fazendo essas concessões, mas ao mesmo tempo falar assim, isso não dá em ponto, então pega um pouco no, sabe, dá uma ferida dependendo da pessoa. Então às vezes tem autor que você fala, nossa, é muito bom trabalhar com essa pessoa, mas tem uns que dão uma puta dor de cabeça, né? Porque realmente, às vezes a pessoa tem dificuldade de trabalhar com o editor, às vezes a pessoa está acostumada a trabalhar sozinha, publicar sozinha, não consegue. Tem autores que a gente vê, o cara publica, às vezes, por uma editora grande, depois ele publica numa menor, depois ele faz independente. Tem pessoas que conseguem transitar em vários meios dentro do tamanho do meio editorial de quadrinho. Mas tem gente que não. E eu acho que, assim, a gente como loja, mas que também é editora, a gente presencia muitos autores jovens que vão lá pedir dicas pra gente. De repente fala, cara, eu estou fazendo um projeto aqui, queria saber como faz, e pegar umas dicas e tudo mais. E aí essa falta do editor. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante não ter sempre o editor e às vezes a pessoa ser o próprio editor, porque eu acho que essa é a essência do independente também. É um aprendizado. Mesmo que saia com erros, mesmo que, sabe, tipo, eu vejo que tem muito autor que gosta muito de falar, meu, isso aqui é o que eu faço sozinho, eu controlo todo o processo, e eu faço do jeito que eu quero. Você tem desde o autor jovem que toma essa decisão, que depois vai se abrir para, de repente, aceitar uma proposta de publicar para uma editora, até o Marcati. O Marcati ele prefere fazer tudo sozinho. E ele já teve experiência em editora maior, volta e meia tem essa conversa, já publicou na Devir. Estava fazendo um trabalho para a Companhia das Letras, que eu nem sei há quantas anos, que já faz muitos anos, tal, mudou o editor lá, então. Mas ele gosta muito de trabalhar sozinho e ele gosta de dominar todo o processo. Ele já pensa, tipo, quando ele está desenhando, ele já está pensando em tudo, sabe? Então, acho que é importante também ter o autor 100% só. Eu não acho que todo mundo tem que estar baseado num editor, sabe? Porque eu acho que tem uma essência do independente que é isso, assim, sabe? Mesmo que venha com erros, às vezes para a pessoa não é um erro, às vezes é o jeito que ela quer fazer, às vezes quer imprimir em casa. Eu acho importante manter isso, não sei. Sem dúvida nenhuma, né? Tem espaço para todo mundo. Eu só contraponto daí, para a gente poder brigar e isso aqui depois, né, ficar viralizado na internet. Eu não acredito muito no independente quando você fala de quadrinho, né, porque a gente está sempre tendo que beber em várias fontes, você está sempre estudando, conversando com pessoas, fazendo. Quando o cara ele é independente, eu prefiro o termo, eu uso o termo independente também, mas eu sempre prefiro o autopublicador. Porque é isso, o autopublicador ele é uma empresa, é um homem que é uma empresa. A gente tem aqui o Fábio Zimbis, que assim como o Marcati é um autopublicador que é capaz de fazer tudo do começo ao fim. Nem todo mundo consegue fazer isso com a qualidade do Zimbis e do Marcati. Né? Agora, fazer tudo sozinho é importante? Porque é um aprendizado também. O cara entende o que ele pode entender aonde ele é bom e aonde ele não é para buscar ajuda. Né? Assim, porque o que é o importante no final? É o trabalho ficar bom e o trabalho chegar no público. Né? E outra coisa que é importante é gerar um mercado. Né? Ele tem que ganhar algum dinheiro com isso para que ele consiga fazer o próximo. Né? Para que a gente sabe que todos nós aqui vivemos com muito pouco dinheiro para fazer as coisas, investimos muito do nosso capital pessoal no trabalho, mas é importante que isso cada vez menos seja pessoal e cada vez mais seja financeiro.
Hoje em dia, por exemplo, antigamente não havia tanto faculdade de design. Hoje em dia existe mais faculdade de design. Então a maioria dos ilustradores antigamente faziam jornalismo ou publicidade, hoje eles fazem design. Então eles conseguem ter uma ideia, realizar essa ideia, produzir essa ideia e imprimi-la para que ela exista. A faculdade de design, ela tapou um buraco gigantesco que existia entre a ideia e a produção e a realização. Né? Então isso facilitou o independente, facilitou o autopublicador. Posso discordar? Pode, é isso aí. Vamos. Não, eu só acho o seguinte, que o Douglas teve uma época que ele estava dando um curso que era para auxiliar autores independentes a se publicarem com uma margem de erro menor em relação a processos gráficos. Porque hoje em dia você tem muita gráfica online, inclusive, mas que não vai ter um cara ali que vai te fazer uma pré-impressão, te mandar uma prova, nem que seja digital, ele vai mandar aquilo rodar. Então, assim, você tem que, no mínimo, saber fechar um arquivo para rodar aquilo. Eu entendo que tem pessoas que publicam independente com intenções muito diferentes. Algumas realmente querem criar disso realmente uma fonte de renda, trabalhar profissionalmente ou ter uma editora. Mas eu acho que a espontaneidade da pessoa poder fazer o seu fanzine e não ter realmente alguém para, sabe, fazer do jeito que ela quiser, eu acho que... Porque assim, eu estou lá na loja e eu vejo que, assim, por exemplo, a gente antigamente tinha um lance que era uma dificuldade de acesso a gráficas para um autor. Né? Então você realmente tinha uma dependência de alguma editora te puxar, o que é muito difícil, ainda mais com um autor novo, que ninguém vai querer ficar arriscando para poder meter no mercadão. Aí você tem hoje, assim, a gente quando começou a Ugra, a gente viu isso acontecer. A gente viu, mais ou menos 10, 12 anos atrás, uma facilidade muito grande de você não precisar ter um CNPJ, você imprimir uma quantidade menor, você não ter que se comprometer tanto financeiramente, poder fazer basicamente sob demanda e sair rodando, botar o zine na mochila e ir em feira. Então, eu acho que é importante manter isso também, porque assim, eu até entreguei para o Márcio e para os Impres também um zine de um menino que ele começou a publicar esse ano e ele tem 14 anos. Se ele for esperar um editor vir e pegar ele ali, sabe, tipo, e falar, não, vamos publicar. Porque assim, eu vejo que as editoras, elas não estão nem aí, assim, sabe, por mais que hoje em dia tenha uma movimentação do mercado de quadrinhos e da quantidade de autores que aumentou muito, assim, a maioria das editoras, assim, até para poder trabalhar com a Amazon, com essa coisa assim, elas vão pegar o que está garantido. Garantido é você pegar um autor, às vezes, pagar os direitos e trazer para o Brasil, porque isso vai vender muito, porque você já tem um histórico lá fora, o cara já tem um nome lá fora. Então, ainda hoje, com um monte de editoras nascendo, com um mercado mais assim, tipo, todo mundo falando de quadrinhos e tudo mais, os autores independentes são muito poucos nas editoras. Eu já fiz uma vez até um levantamento disso, que eu fui fazer eu participei de um bate-papo lá naquela exposição do MIS, sobre quadrinhos, que o Ivan Freitas fez e tal, e aí a Gabi da Mina de HQ estava fazendo várias mesas de conversa e eu fui falar sobre o mercado. E aí eu fiz um levantamento assim, das principais editoras de quadrinhos, e assim, a quantidade de quadrinistas brasileiros que eles produzem é muito baixa. Isso só piorou com a Amazon. Porque você não vai arriscar botar quadrinista novo lá, tipo, para vender na Amazon, porque assim, eles querem vender quanto? Né? E aí, assim, quadrinista homem e tal, aí pra vir mulher, daí pra vir trans, pra vir aí já, tipo assim, cauda longa, entendeu? Então, por isso que eu acredito que, assim, não tem que ter essa espontaneidade, porque, assim, o Sebastião, ele tem 14 anos. Ele fez a primeira feira dele agora na Ogra, e ele estava imprimindo em casa. Agora ele já, tipo, pegou indicação de grafiquinha e já está imprimindo uma quantidade maior para começar a viajar. Viajar nem tanto, porque ele ainda é muito novo, mas, assim, para circular nas feiras em São Paulo. Se realmente tiver que ter um editor, uma coisa assim, talvez ele não conseguisse. Agora, dá para ajudar essa galera a minimizar erros, porque eu acho que o problema é às vezes isso, para mandar para a gráfica e dar errado é muito frustrante. Então, assim, tem que ter um mínimo para a pessoa saber. E aí eu discordo no Lobo em relação ao design, porque as faculdades hoje elas estão muito voltadas para o digital. Produção editorial, produção gráfica, é uma coisa que tem muito curso de design que não tem.
que não passa nisso, não leva a galera para conhecer gráfica, para poder trabalhar com impresso, porque é uma tendência. A galera que está entrando na faculdade agora, tipo, o que vai ficar focado no impresso? Não vai, né? Então, sei lá, você tem isso, você tá de novo Marcati, meio redundante, mas ele usa o PageMaker, né? E ele gosta. E ele não pode atualizar o computador dele jamais. Tudo bem. Mas aí você tem uma molecada que é isso, tipo, não vai aprender processo gráfico, né? Então, o mínimo que a gente pode fazer é ter uma gráfica legal. E eu sempre falo isso para os autores, conversa com a pessoa na gráfica. Porque às vezes você está na cabeça que você quer um formato, tipo, muito específico e aquilo, de repente, tem uma perda de papel absurda, ou aquilo vai ficar muito caro. Às vezes você diminuir, esses dias o Douglas fez um orçamento lá para um livro, se diminuísse assim, 5 centímetros, o livro ficava muito mais barato. Então, às vezes é só fazer isso, sabe? O autor começar a falar mais com a gráfica. E hoje a gente pode fazer isso. A gente pode ir lá na gráfica direta, não precisa, sabe, ter alguém que vai te contratar, que vai ver seu portfólio, que vai arriscar uma grana com você, porque isso não funciona para o mercado grande. Então, assim, eu sou altamente defensora disso, porque eu coloco a Ubra, assim, tipo, as pessoas entram na loja e elas vão dar de cara com isso, sabe? Tipo, o destaque que a gente dá na entrada da loja é quadrinho independente. Então, assim, eu acho o máximo as pessoas poderem fazer isso de forma, assim, totalmente autopublicada. Porém, as pessoas se conversam muito. Tem feira, daí o cara fala, puta, onde você imprimiu? Puta, eu fui na gráfica tal, aí essa gráfica é muito legal, a menina me ajuda a fechar arquivo. Conversei com fulano, tem um editor, o cara me deu umas dicas, vai me ajudar, vai olhar meu trabalho. Então, eu acho que essa rede colaborativa é possível, assim, sabe? Porque senão, não justificaria, tipo, essas feiras cheias de quadrinhos independentes, sabe? Aí eu acho que fica muito preso ao mercado de novo. Eu não sou a favor disso, sabe? Desculpa que eu me prolonguei. É que as nossas experiências são tão diferentes, né? Lobo, queria passar a primeira pergunta que eu fiz para dentro também para você, os lançamentos mais recentes da editora. No caso, a editora Jovem tem 3 lançamentos. Comenta rapidamente um pouquinho de cada um deles e aproveita e já fala de como foi a tua relação enquanto editor com os autores. O nosso próximo lançamento vai ser o Tosco, Tarde Demais para Desver, que está no Catarse, em promoção agora, né, para ser comprado, apoiado com 20% de desconto. Os 2 primeiros títulos da Brasa foram Brega Story e Love Story. É uma coincidência dos nomes aí, e os livros ficaram prontos juntos, né? Então foram muitas coincidências juntos que foram carregando esses 2 livros. E a gente lançou o 3º livro esse ano, começou em março, eu acho, não me lembro exatamente agora, mas é uma adaptação do Plínio Marcos, que é um autor que eu sou apaixonado pela literatura dele, pelo teatro dele principalmente, adaptado pelo João Pinheiro. A minha relação com os autores, assim, na verdade, é como qualquer relação, né? Ela tem altos e baixos, tem grandes momentos e momentos não tão bons, assim. Mas, por exemplo, quando eu vou fazer o Barrela, eu e o João quase brigamos por telefone, até a gente entender que a gente estava falando a mesma coisa. Né? Então, o problema é sempre o ser humano, né? O problema nunca está em nenhum outro lugar. Mas quando a gente entendeu que a gente queria a mesma coisa e a gente entendeu como aquilo ia ser feito, os processos que iam ser usados, como aquilo ia ser padronizado, eu acompanhei muito de perto as 20 primeiras páginas, mas não foi um livro em que eu atuei muito, vamos dizer assim. Eu fui um funcionário público quase desse livro. Eu fiquei ali olhando o João fazer, aí eu vi algumas coisas que eu achava que não estavam funcionando bem, a gente ia lá, discutia, ele mexia, mudava ou não mudava, e aí a gente ia chegando nas conclusões e o livro chegou até o final, foi até o final praticamente perfeito, assim, o caminho que o João Pinheiro fez, mas nós tivemos uma bela conversa foi muito conversado antes de começar o processo do trabalho. Isso foi específico desse. O Brega Story, em função de já ter feito o Castanha do Pará, do Gidalt, eu acompanho desde o dia que ele falou, cara, estou pensando em fazer uma história sobre o Brega, o Brega lá de Belém de Pará. Eu, caralho, vamos fazer isso, legal. E aí eu acompanhei todo o processo dele, às vezes mais de perto, às vezes não,
das pesquisas, da foto, ele me contava, cada vez que eu ia para São Paulo, a gente se encontrava, ele me contava tudo. Aí ele começou a organizar as ideias e me mostrar essas organizações, e aí ele começa a desenhar, ele faz um esquema meio fotográfico de bricolagem, uma coisa horrorosa de olhar, dói o olho, que é uma coisa. Mas aí ele vai montando aquilo ali, vai montando as cenas. Depois que a gente entendeu qual era a história, meio nessa montagem, ele foi passando várias camadas de decomposição dessa bricolagem, que é uma coisa extremamente dura, para chegar naquele desenho fluido que ele tem, quase um ráfio que ele tem ali, que era o que a gente queria, um desenho que fosse muito expressivo no traço, né? E que eu achava que era o melhor jeito de contar essa história, né? E, enfim, aí é um trabalho diferente com o Gidalt. Ele tinha, sei lá, 500 páginas de livro, pra gente foi, por 500 é impossível, né? Vamos transformar isso em 320, que já é coisa pra caralho, né, cara? Aí a gente foi cortando, porque daí tinha muita história paralela, que ficava grande demais e não... Enfim, vira até o próximo álbum, coisa assim, né? Que é o que aconteceu com o Love Story. Então, assim, ele é um processo muito daí de diálogo constante. A gente se fala muito nos períodos de produção do material. Se fala menos um pouco quando ele está criando as coisas, falando, mas eu acompanho tudo desde o comecinho. Já o Love Story era uma história minha, que ia fazer parte de Copacabana, do meu primeiro álbum, mas aquilo não encaixava de jeito nenhum. E a solução que eu tive para o livro foi tirar aquilo, né? Quando eu tirei, começou tudo a funcionar. Aí eu falei, um dia eu escrevo isso aqui. Aí eu escrevi um roteirinho de 16 páginas, deixei na minha gaveta, literalmente, né? Porque a gente naquela época imprimia as coisas para ficar, porque ninguém confiava no disquete. E eu sempre queria voltar naquilo, mas eu sou um roteirista muito preguiçoso, né? Aí um dia eu resolvi que eu ia escrever essa história, que eu ia mandar para a Laerte desenhar. Aí eu mostrei para o Alcimar para ver o que ele achava. Ele falou, eu quero desenhar isso aí. E eu falei assim, vou pensar nisso. Carotário. Aí eu falei, o cara tá querendo desenhar, né? Vou fazer com ele, o cara é genial. E o Alcimar foi a melhor escolha que o universo deu, né, para mim, para esse trabalho, porque a participação dele é tão intrínseca que eu não sei nem mais o que... Eu costumo dividir assim, as boas ideias são minhas, as ruins são dele. Mas a gente não sabe mais quem que puxou o fio para que lado, para a história caminhar por ali. E depois vieram a Monique, né, que é uma escritora gaúcha puta feminista, que é uma grande amiga que eu tenho no Rio Grande do Sul, e a Priscila Frois também, que é uma artista gráfica e também puta feminista. E mulher trans. E aí elas nos ajudaram muito ali também para, enfim, dois homens hétero branco fazendo um quadrinho, né, sobre um assunto que não é nosso. Embora isso, no geral, não me preocupe, porque o ponto de vista meu é sempre do cliente, que é onde está o homem hétero branco cis ali, né? Para contar aquela história, né? Como é que a gente vai contar essa história de um jeito que ela funcione bem? Porque, de longe, o objetivo da gente é agredir alguém, né, cara? Muito pelo contrário, a gente quer trazer luz para as questões todas. E a colaboração delas foi fantástica, assim como a colaboração do Nelson Zene, que a gente convidou para nos editar. Como eu tive muita dificuldade em editar o Copacabana e escrever o álbum, eu não conseguia separar o editor do roteirista. Eu falei, cara, dessa vez eu não vou cometer esse erro, vou chamar alguém para me ajudar. Então foi muita gente em cima. A gente escreveu o roteiro, sei lá, pelo menos umas 8 vezes, 16 páginas, ele conseguiu virar um livro de, acho que 80, agora não lembro exatamente. E aí esse processo, cada processo é muito, muito único, né? E no final, quando já estava quase tudo pronto, as meninas, né, a Monique e a Priscila, tinham feito a crítica de sempre, porque que todas as histórias de mulher trans tem que ter desgraça, tem que ser, enfim, tem que ser violenta, né? Aí a gente ficou com aquilo, mas não conseguia resolver, porque a história é isso, né? É uma história muito violenta e é um terror psicológico muito grande, né? Não sei se é terror psicológico, mas enfim, eu acho muito, muito agressiva.
E aí o Alcimar veio com a ideia do final. A gente encerra onde a história encerrava antes, a gente bota finalmente o lettering Love Story, que não aparecia em lugar nenhum ali na capa, e aí a gente conta uma cena final, que são as mesmas cenas do começo do livro, só que sem nenhum personagem, e aí depois a gente mescla ainda com cenas deles fazendo amor ali, que é uma coisa que não aparece em momento nenhum, que eu achava muito importante também para a história, só que não encaixava lá, aí encaixou no final, e aí o Alcimar nos presenteou com aquele final maravilhoso, que é a imagem da Pietà. Então, assim, é um trabalho muito conjunto sempre, né? Eu costumo dizer que tem que ganhar sempre a melhor ideia, porque quem ganha é a história, né? Se eu estou lutando pela minha ideia e ele está lutando pela dele, é porque o processo editorial não está funcionando. O processo editorial ele deve ser colaborativo sempre, né? Nunca uma coisa um contra o outro, né? Eu quero uma coisa, ele quer outra. A história nunca vai funcionar assim. E o Tosco é uma aposta, né? O Tosco é uma aposta, né? Acho interessante porque você já mudou assim, né? Você tem o João Pinheiro, você tem o Alcimar, os caras super já experientes, assim. O Tosco é uma novidade, né? Eu tô bem curiosa, assim. Olha eu fazendo pergunta. Fazendo propaganda. Não, é porque realmente, né? O Tosco para mim, eu estou sempre, eu acho que vocês não podem fazer isso também, eu estou sempre acompanhando os desenhistas que não são ninguém, é onde eu mais presto atenção, na verdade, porque eu gosto muito, o maior prazer que eu tenho é ver o trabalho dos meus contemporâneos evoluindo, chegando em algum lugar. Então é muito legal você pegar um desenho do cara ali, que você vê que o cara não está se achando, mas aí de repente ele acha um caminho, e dá um clique, começa a funcionar, enfim, ou ele muda um rumo, muda o estilo e tudo começa a funcionar. Eu acho muito bonito ver, eu gosto muito de ver isso. É o que me dá mais prazer, ver esse tipo de coisa acontecer. E o Tosco é um que eu acho que ele me veio através da Samantha, comecei a seguir ele, Samantha é minha esposa, comecei a seguir ele, e eu li um quadrinho dele e, cara, o cara fez um quadrinho de 10 quadrinhos que me fez chorar, né, cara? Eu fiquei assim, putz, olha o poder narrativo que esse sujeito tem, né? 10 quadrinhos me fez chorar, não que seja difícil me fazer chorar, mas, enfim, é uma capacidade narrativa muito grande. Eu comecei a prestar mais atenção no trabalho dele e comecei a entender a profundidade do que tem ali. E ele, sim, ele vai para um outro caminho completamente diferente, né? E ele não se encaixa, talvez, nesse momento no que as pessoas enxergam da editora, mas ele se encaixa muito no que eu vejo para frente da editora também. E assim como a Dani falou, eu acho muito, muito importante a gente ter projetos de vários níveis. Isso a gente quer chegar na brasa. O projeto que você pode trabalhar o cara que está começando, o projeto que você pega o cara intermediário e o projeto que você faz com o cara que já é profissional. Porque sem impressão, sem imprimir, sem acontecer, sem o livro chegar na mão de alguém, não existe livro, né? Não existe mercado, não existe nada. Então, o cara, ele aprende quando ele realiza, né? A crítica que você ouve quando você realiza, ela tem um poder gigantesco, né? Em função do que você vai fazer dali para frente. Dani, o Grito é talvez o projeto da UGA mais conhecido, até pela longevidade e número de edições publicadas, mas não é o único. Queria que você comentasse um pouquinho os outros projetos editoriais, os lançamentos que vocês têm. Os mais recentes, você diz? Pode ser da história também, até os mais recentes. Tá. A gente começou a editora porque a gente começou a fazer um anuário de fanzines e publicações alternativas, né? Na verdade, de 2009 para 2010, o Douglas estava estudando fanzines na pós dele e a rede estava meio quebrada, né? Por conta de internet e tudo, a coisa não estava muito conectada mais entre as pessoas. E aí a gente fez uma chamada, que aí depois o Douglas criou um blog da UGRA para ser um local mais assim para poder publicar textos dele e do Leandro, que tocava com ele. Eles tocaram 15 anos junto com o Lives da Live, e aí a banda tinha acabado, eles queriam continuar fazendo alguma coisa junto. O Leandro escreve, então aí fizeram o blog. E aí
já com o blog andando, o Douglas começou a fazer essa pós e começou a fazer uma pesquisa de fanzines, assim, de história de fanzine brasileiro, mas também para saber de produção atual. E aí, fazendo a convocatória, a gente viu que a gente recebeu, sei lá, mais de 100 fanzines. Então a gente falou, bom, as pessoas estão ainda fazendo, mas elas não estão se conectando porque perdeu aquela coisa da rede de carta, né, de correio. Muita gente foi para blog, e depois as outras redes sociais que estavam começando. Então, assim, as primeiras publicações da Ugra foram um livro de contos do Leandro, que era foi o cofundador da Ugra, e os anuários de fanzines. Por conta do anuário de fanzines, a gente criou o Ugra Fest, então desenvolveu, porque a gente achou que, bom, já que a gente vai fazer o anuário, vamos fazer uma festa de lançamento, chamar os amigos para tocar, fazer uma oficina. Aí, quando viu, já tinha uma programação de 2 dias. Mas ainda não tinha esse formato de feira, né, que tem agora, assim. Era meio que, tipo, a gente já pegou uma mesa desse tamanho, cada um tinha um fanzine e botava lá, e o Leandro ficava cuidando, se alguém quisesse comprar ou trocar. Né? Então, esse formato de feira não tinha. Tanto que o primeiro formatão de feira que a gente foi, que foi bem assustador, foi a Feira Plana, né? Foi a primeira feira, assim, que, tipo, ajudou a dar aquele negócio. Porque a gente tinha feito 2 Ugrafests, ainda muito mais com uma programação focada e menos feira, e aí rolou a Feira Plana e já mudou isso. Então, aí a gente foi fazendo os anuários de fanzine e tudo mais, e aí, em seguida, a gente fez a coleção Maldito Seja, que aí tem a publicação do Lapso, do Henri Appelt e do Alberto Monteiro. Enfim, aí fomos fazendo, mas a editora sempre foi muito indo devagar, porque a gente fazia o Grafest, fazia o anuário, tudo paralelo aos nossos trabalhos das 9 às 18. Né? Então, era uma coisa muito vagarosa, assim. E aí, enfim, foi indo e tal, aí a gente começou os gritos. E aí depois a gente começou a entender que, assim, o Douglas gosta muito de produzir livro, e a loja tomou um tempo muito grande nosso, mas ele realmente queria continuar publicando, né? Então aí a gente foi criando um catálogo. Eu acho que, a gente estava até falando do processo editorial lá atrás, dos desafios que é lidar com cada autor, eu acho que o pico pra gente, falando em anedotas, foi fazer o livro do Marcati, o Marcati 40, né? Porque daí são 40 autores, cada um com a tua pira, e você tendo que editar todo mundo e receber, e ninguém respeitava o prazo, e a galera pirando. E era 2 páginas por autor, assim, história de 2 páginas. E a gente lidou com pessoas completamente diferentes, de gerações diferentes. Então aquilo foi um desafio, porque coletânea é complicado. O Marcati foi homenageado da última edição do Gibirama, como exposição. Sim. Aqui. Tem um diálogo entre essas 2 iniciativas? Tem, porque a exposição foi ela fez parte do Urafest 2017, que foi no Sesc, e as pinapes do Frauso que vieram para o Gibirama, elas foram expostas no Urafest a propósito do lançamento do livro. Né? E alguns autores que fizeram as pinapes, nem todos estão no livro, com histórias, mas aí a gente convidou alguns que não puderam entregar, enfim, que não iam poder fazer o quadrinho para poder fazer a pinap. E aí foi meio que, tipo assim, terminou o Grafest, a gente já embarcou para o correio e o Márcio trouxe para cá. Foi muito em cima um do outro, assim, aí o Marcati veio e tudo mais. Mas, enfim, daí a gente está se arriscando com outras coisas, porque daí a gente lançou também um livro com o Rogério, que é o Super-Homem Romantismo de Aço, que aí daí já não é um livro, é um livro sobre o Super-Homem, não é um quadrinho. Eu fiquei curioso que não saiu pela Venetas. Cara, isso é uma outra história também, né? O Rogério, ele começou a refletir sobre os 80 anos do Super-Homem, toda a máquina, toda a coisa que tem envolvida nisso, e ele começou a escrever um post pro Facebook. Só que a coisa foi ficando extremamente longa para um Facebook. E aí ele falou, cara, eu vou fazer um livro disso aqui. Só que eu quero fazer na Ugra, porque a Ugra não gosta de super-herói, a Ugra é contra a cultura, não sei o quê. Não que a Veneta não seja, mas ele propôs pra gente, falou, eu quero fazer com vocês. E daí a gente falou, tá bom, né? Só que rolou um ciúminho lá na Veneta, assim, tipo, as meninas lá ficaram meio, tipo, no dia do lançamento, assim, pô, mas não sei o quê, né? Então, foi engraçado, porque rolou um ciúminho, assim, tipo, como assim o Rogério escreveu um livro e vai sair por outra editora, sabe? Mas eu achei, ele deu uma moral pra gente que foi muito legal. E aí, lógico, né, o Douglas adora o Rogério, eles são, assim, sabe, trabalharam bem juntos, foi bem fácil, assim,
E é muito bacana. Mas aí depois a gente foi publicando algumas coisas, mas aí com a pandemia foi legal, porque aí deu pra gente realmente sentar, começar a pensar periodicidade, porque um monte de gente que a gente conversava começava assim, eu fiz um negócio aqui, quero fazer com a Ugra, tô pensando em fazer um negócio, queria oferecer para vocês. Ou a gente ia atrás de uns autores e falar, quero lançar com vocês, só que a gente não estava organizado para fazer isso. E aí a gente começou a se reorganizar de uma outra forma para realmente a editora começar a ter uma frequência de lançamentos, né? Mas a gente faz essas loucuras, a gente faz umas apostas, assim, pega uns autores que, tipo, sei lá, acho que isso aqui acho que tem um pano para manga, e joga. Mas é porque também a gente trabalha de um jeito menor, né? A gente faz uma tiragem menor, a gente tem feito muita pré-venda, então a pré-venda dá pra gente fazer um termômetro até do quanto a gente vai imprimir, né? Se rolou legal a gente imprime um pouco mais, senão a gente faz um pouco menos. Então é um jeito muito pequeno também que a gente trabalha assim, e só a gente gerencia isso, não tem uma rede de distribuição, não tem nada disso, assim, né? Mas enfim, aí a gente lançou o Pato Gigante esse ano, que foi muito legal. A gente tentou lançar a Banda 3 pelo Catarse, não deu certo o Catarse, que eu acho que aí é uma outra história, porque o Catarse está passando por uma mudança muito grande, que isso está refletindo na hora de bater meta, para as editoras, para os autores independentes e tudo mais. Mas a gente quer fazer uma pré-venda no site da Ugra. Assim, a banda está pronta, a gente está com um conteúdo muito bom lá. Tem entrevista com o Luiz G. Palarte para falar dos 50 anos da Balão. Então a gente quer fazer a revista, né? A gente realmente quer fazer. Mas não sei se vai sair esse ano, né? Então, mas eu estou muito feliz, assim, que a Ugra está criando um catálogo bacana, assim, tipo... Essa experiência do Super-Homem também, a gente está querendo fazer uma coleção de livros, de textos assim, reflexivos sobre quadrinhos e algumas coisas mais acadêmicas também. Então a gente está tentando ir em várias frentes. Assim. Legal. Lobo, você era um dos responsáveis pela editora Desiderata, né? E para mim eu acho que é um dos grandes momentos dos quadrinhos brasileiros aí dos últimos 20 anos foi a existência da Desiderata. Eu acho extremamente bem feito o que vocês fizeram, papel, enfim, qualidade, enfim, acho realmente muito bom o material. Inclusive, eu costumo vir aqui para Goiânia para comprar os encares da Desiderata para vender lá em Brasília, né? E eu queria te perguntar assim, como é que foi essa experiência? Como é que ela surgiu e o que decretou o fim da Desiderata ou então da tua participação na editora? Fofoca. Olha só, você falou uma coisa interessante em termos de melhoria de papel, etc. e tal. A Desiderata a gente fez uma coisa que nenhuma editora, na real, fazia de verdade na época. A estrutura do livro, como suporte, é igual para todo mundo. O papel você vai usar o 75, 90, 120, 150. A capa vai ser em triplex. Você quer melhorar? Vai ser aquele triplex da Suzano, que é o Supremo. Mas ele está ali para todo mundo. Não é um preço muito mais... Como tudo no livro, que é um pouquinho melhor, soma os seus centavos lá e vai encarecendo o preço do livro, né? Vai inchando o preço do livro. Mas tudo é viável, tudo está ali. O que havia na Desiderata era um cuidado. E isso pouca editora tinha. Por exemplo, eu nunca imprimi um livro de quadrinho preto e branco usando o preto da escala Semic. Porque o preto da escala Semic não é preto, ele é russo, ele é feito para compor com as outras cores. Ele não é feito para ser usado sozinho. Então você vai lá e compra um preto Pantone e aí você bota naquele seu quadrinho um preto sólido. É o mesmo papel. Esse seria o preto, por exemplo, do Colim, que você usou no Colim. Que é o preto que eu usei em Colim em todos os livros da Desiderata, inclusive de texto. Porque eu nunca admiti livro lavado, impressão lavada. A gráfica, ela tem a obrigação de entregar um bom livro. Acontece numa tiragem de você ter alguns livros melhores, outros piores. Acontece, é um processo, embora seja um processo industrial, não é um processo que tem muita margem de erro, né? O processo de fazer. Aliás, fazer um livro tem 100% de chance de ter erro. O nosso trabalho é minimizar e rezar para que o livro não tenha erro até o processo final. Porque até no último momento pode dar erro. O cara pode colar o livro, costurar o lado errado do livro.
sabe? Então, isso tudo pode acontecer. Pode colar, não vai errar. E a gente tinha cuidado. Então, por exemplo, a gente tomava decisões que careciam um pouco o livro, mas não o suficiente para ele não ter competitividade de mercado. Eu acompanho todos os livros na gráfica. E se eu não acompanho, eu torturo a gráfica, a ponto deles terem medo de errar, porque vão ter que conversar comigo depois. Porque eu mando 8.000 recomendações, eu mando 19.000 e-mails, eu peço foto de tudo, eu quero saber como está tudo, eu quero saber que dia que vai acontecer, tal, como é que vai acontecer, quando é que vai ser, porque tudo influencia no processo de impressão. Você vai imprimir o livro num dia de chuva, ele vai demorar para secar, sabe? Porque se o cara não tem uma secadora UV, vai demorar para secar, ele vai ficar mais 2 dias lá secando, né? Se muda o impressor do livro, o cara que está manipulando a máquina, dirigindo a máquina, muda o resultado final. Então, quando eu trabalho com o impressor que eu já sei, é aquela coisa, você já faz os códigos assim, você se entende o que tem que fazer, já sabe como eu gosto, né? Quando é um cara novo, eu já vou ficar ali de olho para ver o que está acontecendo. Os livros das outras editoras, eles eram mandados, eram impressos em preto de escala, relato de autor, de livro não ter tido nem revisão. Sim, o autor falou, puta, vi 2 erros de português, mas não vou mexer porque a editora depois resolve. Aí quando ele recebe o livro, não resolve. Então, assim, a gente fazia 3 revisões do material, etc. A revisão de quadrinhos, gente, é a revisão mais barata que existe no mundo das revisões, né? Porque, enfim, no geral é uma massa pequena de texto. Enfim, a gente simplesmente não fez as economias porcas, a gente investia no livro. E aí, quando você pega o livro lá, você faz numa gráfica que cola, porque o problema da gráfica não é nem imprimir. Imprimir, no geral, hoje em dia, todas imprimem bem. O problema é o acabamento. Colar direito, não colar torto, deixar a lombada centralizada, deixar cada coisa no lugar. Refile. Principalmente se o cara vê um problema, ele te ligar para falar. Quando eu estou em livro em gráfico, o cara pode me ligar 24 horas, eu vou atender a hora que for, eu atendo bêbado até o cara para entender o que está acontecendo. Porque assim, você tem que tá disponível para que o processo caminhe. Então ele tem que cuidar do que está fazendo, né? Então, assim, eu acho que essa percepção que você tem na Desiderata é essa. Era um cuidado com o design, era um cuidado em ter usar o design para conseguir uma unidade editorial, para que as pessoas percebam. Uma editora pequena, lutando contra as grandes, você tem que fazer com que o público perceba quem é você, sabe? E na Desiderata a gente optou por ter um designer, que era o Odir, para que logo aquilo tudo fizesse sentido juntos, as pessoas percebessem. Nós começamos a pegar espaço em jornal, na época era jornal praticamente, revista, né? Não era essa coisa de influencer e esse mundo digital ainda. A gente começou a pegar espaço das grandes editoras. Tinha uma época que já era comum você ser capa da Folha pra gente. Uma editora que teve 50 livros, né? Então a gente tinha uma assessoria de imprensa aguerrida. O cara hoje trabalha até no Grupo Companhia das Letras, o Felipe. Ele era aguerrido, saca? Eu fiz matéria de alguns dos títulos que vocês lançavam. Na época eu trabalhava em jornal grande lá em Brasília. Então tu falou com o Felipe, né? Eu esqueci o sobrenome dele agora. Não lembro, assim, os números chegavam para mim. Ele era um grande, eventualmente entrevistava os autores. Ele era um grande lobista, um grande negociador. Ele sabia colocar os livros, as pautas ali. Ele sabia com quem ele estava falando, ele sabia cobrar os favores, quebrar as pernas, ele sabia fazer tudo ali de todo mundo. Então ele conseguia botar a gente. Mas é claro que ele só conseguia isso porque os livros também eram bons, porque se não fosse, foda-se, ninguém vai falar de uma coisa que não tem. E eu mencionei o Corinho justamente, que é engraçado. O Corinho está sempre nessa eterna, vamos redescobrir o Corinho e tal, está vivendo isso agora de novo, né? E eu acho que o momento anterior a esse foi justamente quando vocês lançaram Caraíba, né? Sim. Eu não sei se foi um sucesso editorial ou não, eu só sei que eu acho um livro muito impressionante, né? Não foi, não vendeu absurdos, mas não vendeu mal também.
E assim, existem livros que eu acho que são declarações, são statements. Olha só, isso aqui é que eu faço. Então, eu costumo começar, como eu estou na minha terceira editora, né, eu costumo começar as editoras com os livros que eu acredito que dizem o que eu vim fazer. Então, o Brega Story, o Love Story tem a qualidade do jeito que eu acho que tem que ser para mostrar que eu quero fazer isso aqui, ó, eu sou isso aqui. E depois, os outros livros, você vai entendendo para onde você vai. Alguns precisam de mais qualidade. Mas qualidade gráfica todos têm que ter, isso é negociável. Mas às vezes algum precisa de um insumo mais caro, o outro não. Alguns você pode, outros não. E o Colim eu publiquei porque eu queria. Eu não publiquei porque ele era importante, eu não publiquei por nada, porque eu falei, olha, eu quero que esse livro exista. Ninguém nunca tinha visto o Caraíba inteiro. Eu conheci o Caraíba de duas dessas revistas mix, uma que é a Brazilian Heavy Metal. Isso. E uma outra que acho metal pesado, talvez. Que também, pode ser. Né? Que era daquela época, tinha milhares de revistas de banda que publicavam coisinhas por ali. Então, assim, era um livro que o Colim é a minha paixão, né, cara? Eu acho que fazer quadrinho é o que o Colim faz. Né? É um cara que eu admiro muito. Né? É um cara que me ensinou muito na vida. Né? A Brasa, de uma certa forma, é uma inteira homenagem ao Colim. Porque você sentar com ele num evento, num bar, não sei o quê, ouvir esse cara falar sobre o Brasil, era hipnótico. Né? Você ficava horas ouvindo ele contando as histórias. Eu descobri a Guerra do Contestado através dele me contando a Guerra do Contestado, dizendo um quadrinho que ele queria fazer. Talvez um dia eu faça a Guerra do Contestado, é uma homenagem a ele. Grande parte das coisas que eu faço são coisas que eu ouvi o Colim falar, que ele me dizia que ele gostava, que ele mostrava pra gente ali o que como tinha sido, o que não tinha sido, os pintores e não sei o quê. Cara, o cara é um gênio, né? Era um grande pensador de quadrinho brasileiro e um grande conhecedor do nosso país. É um contador de histórias maravilhoso. Um apaixonado pelo Brasil, né? Um apaixonado pelo Brasil, cara. E um cara que, num certo nível, ele dedicou a sua vida a algo que não existia, que era o quadrinho brasileiro, né? Você falou justamente sobre o Colim, que não foi exatamente um super sucesso, mas também não foi um fracasso de vendas. O que vocês consideram, numericamente falando, para as editoras atuais de vocês, um sucesso? Seria um livro que vende toda a sua tiragem? Que número é esse? Enfim, primeiro saber assim, quais são as tiragens das publicações de vocês, se elas oscilam muito, quais são essas tiragens, e o que seria, enfim, o sucesso dentro do que vocês já publicaram, o best-seller, o que vendeu melhor, teve melhor aceitação, eventualmente republicação. Eu vou ter que fazer um parênteses, eu adoro ficar fazendo parênteses. Eu amo aquela edição do Kafka de Crumb. É muito legal. Puta merda. Aquilo tinha que ter de novo, assim. É muito bom. Tem um monte de gente que vai na loja e pede aquilo. Eu saiu pela Conrad, né? Não, era Desiderato também. Aquela de capa roxa era Desiderato. Eu tenho, mas eu não junto com a editora. Você falou agora, eu não lembro, não associava a Desiderato. Então isso já é da época que eu estava fora. Puta, mas só uma parte. A gente optou por não publicar Linês na Desiderato. E foi uma decisão muito difícil, porque o Linês era o cara que ia fazer sucesso, mas era um cara caro pra gente. Então, assim, vamos fazer uma Desiderato, teve uma coisa que foi muito clara. Eu, Odile e Marta, sentados, conversando, vamos investir no material brasileiro, no material nacional? Vamos. É isso que a gente quer? Para mim, é o que eu queria, né? Eu estou cagando com o que está sendo feito lá fora. Adoro ler, como leitor, mas eu acho que a minha obrigação como editor é trabalhar os nossos autores, né? E é o que eu gosto de fazer, na real. Então, assim, a gente fez uma decisão, a gente optou por não publicar o Linês, que foi um super sucesso de vendas. Eu acho muito legal o que a Brasa está fazendo, porque ele está... vocês estão focando assim, no lance do nacional, mas voltando num pé de igualdade ali com as editoras, assim, que realmente é isso, só estão lançando coisa gringa, assim. E tá todo mundo lançando as mesmas coisas, e sabe? Eu acho muito legal. Eu acho que a proposta... Obrigado. Show de bola, queria dizer isso publicamente. Agora está gravado. Está gravado. Gosto muito da Brasa.
Então, a Ugra é uma editora pequena, assim. Os Gritos, por exemplo, a gente começou imprimindo 1.500. Só que a gente entende, porque assim, o Grito, como é uma coleção que não tem fim, eu tenho que ter sempre ele em catálogo. Mas 1.500 no começo foi muito, porque a coleção demorou um pouco para engatar, sabe? Assim, não da nossa parte, mas para as pessoas entenderem que aquilo ia dar uma sacudida, que ia trazer um monte de autor. Hoje em dia a gente já vê que a galera já, nossa, quando vai ser o Grito novo, quem será o próximo? Rola um lancezinho assim. Mas antes não tinha. Então, assim, as primeiras 10 edições, assim, né, foi insistindo, essa aqui é uma coleção, essa aqui é uma coleção, essa aqui é legal, tal, né? Então, e não tinha tanta essa coisa dos influencers também, na medida do possível, perfis de Instagram, era mais Facebook, né? Mas aí depois a gente começou a achar que 1.500 era muito para estocar, né? Porque aí é um problema também para a editora pequena, né? Aí a gente falou, não, vamos fazer 1.000 e aí se tiver necessidade a gente vai fazendo reimpressão. E tem alguns autores que são muito, sabe, vendem muito e realmente dá um pouquinho de trabalho pra gente, porque às vezes a gente está para lançar um novo e tem que fazer uma reimpressão. Mas a gente até se acertou com gráfica para fazer isso, inclusive, porque para preço de 500, para fazer 1.000 dá quase na mesma. Mas quando a gente bota 2 na gráfica para rodar, também dá para negociar um preço ali, mesmo que sejam 2 gritos diferentes, dá para fazer um joguinho, por isso que sempre é legal conversar com a gráfica, né? Mas o Thiago Souto a gente já teve que reimprimir. E o Thiago Souto, assim, a gente fica muito feliz de poder trabalhar com ele de novo, porque desde o grito dele até o Naucan, agora que vai sair esse ano, a gente fez muita coisa junto na loja. Ele deu cursos de quadrinhos lá, algumas edições. Então é um amigo nosso. O grito da Eiko, assim, tipo, é foda, porque ela leva pra Comic Con, ela vai com a metade da tiragem em 5 dias. Aí você fica assim, caramba, vou ter que vir de novo. Eu levei ela em 2018 para a Bienal do Livro em Brasília, e aí eu comprei um exemplar do Quadrinhos A2 para conhecer, aí no dia seguinte eu quero todos. É maravilhoso o Quadrinhos A2 ser maratona de ler, né? Porque é uma delícia, né? E o grito dela foi o primeiro quadrinho que a Eiko fez sozinha. Porque ela sempre é nessa coisa do Quadrinhos A2 junto com o Crumbin, e ela é uma pessoa muito insegura. E aí quando a gente convidou ela ficou realmente muito intimidada, porque ela é uma pessoa muito sensível e tal. E ela fez um dos gritos que mais vende, assim, as pessoas choram, aquela coisa de chorar lendo, e é uma história muito pequena e as pessoas têm muitas assim, emoções diferentes quando leem. Né? Então é isso, assim, o grito a gente está imprimindo 1.000, aí à medida que vai tendo necessidade vai reimprimindo, porque também a gente agora está fazendo os boxes dos gritos, que a cada 10 dá para fazer um boxinho para as pessoas guardarem. O pessoal pedia muito porque, estou guardando um grito em caixa, não consigo botar na prateleira. E aí tem um cara que a gente conhece que faz uns cases para guardar a coleção e ele faz assim, de forma independente, mas assim, para coisa da planilha, assim, tipo, você coleciona tal livro da planilha, vou fazer um case para você guardar e tal. E aí ele aceitou fazer, ele curte muito a coleção e ele topou fazer com a gente a caixinha. Então, periodicamente a gente imprime. Mas assim, como a gente está fazendo as pré-vendas, é bom para a gente sacar, às vezes, essa questão da tiragem, porque a gente não passa de 1.000 cópias, a gente vai bem devagar mesmo. Mas se tem algum livro que a pré-venda é muito morna, a gente faz 500. Então quando a gente vai calcular o preço ali, a gente calcula para 500 e aí se a situação for muito boa, bota 1.000. Mas assim, de longe o Gabriel Dantas realmente está vendendo mais, assim, porque eu não preciso de mais nada, o livro saiu faz um pouco mais de um ano. E a gente vai ter que reimprimir e tal, porque a pré-venda dele vendeu muito bem, a gente imprimiu a mais. Só que a gente mandou cópias para ele vendeu tudo sozinho também. O Gabriel é o bife de unicórnio. É o bife de unicórnio. E aí, os dele não dá para parar de ler, né? Não dá, é uma delícia, é muito gostoso, né? E aí a gente, enfim, também tá nessas, assim, ele escutou muito rápido, acho que para um livro de um editor independente e um autor, assim, novo, é muito rápido. Então a gente tá, mas a gente é muito comedido, a gente, né? Não estoura, assim, porque tem uma questão de giro que, assim, a Ugra, a gente só coloca os nossos quadrinhos para vender em comic shop. A ideia é fortalecer, porque assim, se as pessoas quiserem os nossos livros, a gente quer que elas vão nas lojas, assim, além de ir na Uber, a gente quer que elas vão na Itiban, que elas vão na Reboot, que elas vão na Mandrake, que elas vão nas outras lojas. Então, até o sistema de distribuição não exige que a gente faça uma tiragem muito grande, porque eu não tenho como colocar isso num distribuidor grande, sabe? Para, sei lá, deixar
1000 cópias no distribuidor, não tem isso. Mas a ideia é ir fazendo e colocando nesses pontos para as pessoas poderem ir nessas lojas, sabe? Na Monstra, na Comic Boom, na Comics, é isso. E no seu caso, Lobo, o que é uma tiragem padrão para a sua editora? O que você considera um sucesso de vendas? Como a gente faz alguns livros que são grandes, se eu fizer uma tiragem muito pequena, o custo unitário vai lá para cima. Então aí é um stick-puxa que ninguém tem essa regra direito, ninguém sabe exatamente o que fazer, é sempre um tiro no escuro. Mas a média do mercado, né, o mercado brasileiro considera 3 mil livros em 3 anos um best-seller, é uma boa venda. Então, para a gente ter um preço melhor, ainda mais com o aumento do preço do papel, a gente teve que investir em tiragens de 3 mil exemplares. Eu faço, a gente optou por isso. É um esforço grande para a gente, porque financeiramente é muito complicado. A gente deve a alma para as gráficas, né, cara? São muito parceiros, a gráfica que trabalha com a gente, eu esqueci o nome da gráfica agora. Eles são extremamente parceiros. Pois é, eles são extremamente parceiros, cuidam muito do material, olhem no colofão do livro, dos livros que tem lá escrito o nome da gráfica. Algumas coisas a gente vai fazer tiragens menores, outras maiores. Em termos de venda, eu não sei nem te dizer. Porque, por exemplo, a Mugra, ela já tem 5 ou 10 anos, eles já têm uma média de coisas que eles sabem que funcionam para eles ou não. Eu ainda não sei muito bem. Os nossos livros estão vendendo bem, estão vendendo. Eu não tenho média para te dizer isso, né? Eles estão saindo com constância, mesmo não sendo novidade mais, eles continuam vendendo na mesma média. É como se eles fossem cauda longa, né? Não é uma coisa, um sucesso que vende muito e depois começa a vender menos. A gente tem vendido meio que igual sempre. E a gente está conseguindo pagar as contas, a gente está conseguindo se organizar, a gente está conseguindo sobreviver. É difícil, enrolado, mas está funcionando. Eu, nesse exato momento, não sei dizer nem quantos livros a gente vendeu ainda. Né? Por causa de toda a confusão de lançamento, estou com a minha vida pessoal também um pouco atribulada, então não consegui ainda parar para olhar isso. Mas a gente está dentro de uma média de mercado e está caminhando para frente. Legal. O Márcio já tinha me sinalizado que o nosso tempo estava se encerrando. Queria abrir aqui para a nossa estimada plateia. Se tem alguma pergunta, Fábiozinho, se quiser fazer alguma pergunta. A nossa plateia. Esse é o horário, senão a gente encerra por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima. Eu só queria saber uma coisa. Peraí, deixa gravado aqui. É uma dúvida que eu tenho, sempre tive, aproveitar a oportunidade. Lobo é o seu nome mesmo ou é um pseudônimo? Tem trocentos lobos, né? Lobo é o meu nome mesmo, só Lobo. É isso. Sobrou eu mesmo. Muito obrigado, Dani. Você foi o único que Muito obrigado, Lobo. Muito obrigado, Simples. Muito obrigado, Catu. Obrigada. Muito obrigado à nossa colega da fotografia. Até amanhã. Valeu, gente.